significa intercâmbio, e principalmente na questão de poder ir na casa do outro. E não é para tirar a essência de lá ou perder a sua. Simplesmente de ter o prazer de testemunhar como pode se fazer bem e diferente. Né? Então, a aliança de egrégora tem muito mais a ver com visitação, com a alegria, com aumentar o número de amigos devotos, né? E eu sempre digo, com suas bandeiras, suas insígnias, seu colorido, sua música, sua sonoridade. Acho que a gente vai ter que começar, porque estava sem som, desculpe, mas enfim. A gente começa de novo. A gente começa de novo, não tem problema nenhum. Agora já tem som. Estou num aprendizado ainda, fiquei um tempo sem participar aqui com essa ferramenta. Mas então, estou aqui com a Leia de Maria e a gente está falando de uma coisa muito linda, que é um trabalho chamado Rezando a Nação Brasileira, que a gente vai contar um pouquinho dessa história. E a gente estava num ponto exatamente muito importante, onde ele estava falando, né, que nós já passamos por uma infância, sim, né, no período indígena, né, dessa pureza, desse contato com a natureza. Agora estamos vivendo uma adolescência. Fala um pouquinho, né? Sua visão. Nós estávamos falando assim, da necessidade de amadurecer frente ao período da nova era, falamos sobre o conceito de aliança de egrégoras e falamos sobre música de rezo. Mas para você vamos pegar desse ponto, então, sobre a adolescência. Nós, pegar a nossa história para que não, né, que é comum ao planeta, mas assim, tivemos um período de infância, de pureza, né, que a gente pode dizer no Brasil, o período dos nossos ingenuidade índios. Ingenuidade também. E dizer que ali não havia conflitos, disputas políticas, não é verdade, mas havia um contato íntimo com a natureza e tudo mais. A necessidade do ritmo de evolução, nós travamos contato com os colonizadores, que nós somos fruto de tudo isso. A infância deu lugar a uma adolescência. Só que agora essa adolescência está se tornando tardia, nós precisamos assumir a maturidade, né? E algumas questões precisam ser reconhecidas, limpadas, transmutadas, para que a gente possa assumir essa nova fase, que é a responsabilidade e a maturidade. E num outro tempo, nós teremos também que ceder, essa maturidade vai chegar num ponto que tem que ceder ao ancião, à sabedoria, né, o mel, o extrato de toda uma experiência. E nós falávamos antes sobre a aliança de egrégoras, que é algo que a Eunice dizia que foi muito tentado. Muitas vezes. Se você estudar a história, vários mestres, em várias fases, buscaram essa aliança das egrégoras, e o ego sempre disse, não, o meu caminho é um caminho melhor, o meu povo é o povo escolhido, ou esse é o caminho certo. E, na verdade, hoje a gente entende que somos um, o tempo todo está batendo isso aqui na nossa cabeça, e que todos os rios desaguam no mar. E que se a gente quiser realmente fazer uma transformação, né, a gente não pode fazer essa transformação sozinha, porque é uma consciência coletiva. Cada um tem que fazer o seu papel. E a separatividade é uma ilusão cujos mestres mais antigos sempre nos ensinaram a transcender através do encontro com o Eucrístico, né? E uma coisa interessante, por que a Aliança das Egrégoras naufraga? É o grande medo de perder a identidade. É o grande medo de ser levado de sua egrégora, os seus melhores trabalhadores, ou trabalhadores da sua casa, e o outro também perder a sua identidade nessa fusão, e também a aliança de egrégora não é fusão de egrégora. A aliança de egrégora é a visitação das egrégoras, é o testemunhar que o outro também está servindo ao poder crístico. E a unidade na diversidade, olha que bacana, exatamente. A unidade na diversidade. Eu sinto que quando eu vou ao templo Hare Krishna, ou quando nós fizemos, por exemplo, ontem uma experiência, né, com a medicina sagrada, na Unindo Corações, que eu acho que é uma coisa inédita. Eu mesmo estou surpresa de ter vivido isso, né, e fazendo decretos, fazendo os ensinamentos, usando os ensinamentos dos mestres. Cara, como que eu aprendo quando eu vou nos outros lugares? E eu posso, inclusive, melhorar a maneira, porque eu acho que, assim, cada tradição, ela fala a mesma coisa de uma maneira diferente. E quando eu vejo ele fazer essa mesma coisa de uma maneira diferente, eu me enriqueço, eu amplio, eu expando a minha consciência e falo, meu Deus, que bacana, né? Nós somos um, tudo está falando a mesma coisa, porém, não é nenhuma linguagem, num dialeto diferente. Porque a linguagem, eu acho que é a única, que é a linguagem do coração, do respeito, do amor. Todas as tradições
falam sobre isso. É verdade. Sabe o que possibilitou essa questão inédita da presença de um trabalho espiritual que tem o conceito de aliança de egrégora ser recebida num centro de uma egrégora pura, que é a Grande Fraternidade Branca, né? E ser recebida nos corações, foi justamente o fato da gente ter um trabalho que honra 7 egrégoras, mas em nenhum momento tenta fazer fusão. Então, dentro desse trabalho, sempre a gente trabalhou com decretos e com a Fraternidade Branca, ou em forma de invocação, pedindo a proteção desses mestres, pedindo orientação e licença, né? Ou simplesmente decretando. E para o trabalho, um trabalho que nós estamos fazendo com a medicina sagrada, mas cujo o propósito é rezar o Brasil, rezar os 7 chakras do Brasil, nós optamos por uma intervenção forte da Fraternidade Branca com os decretos para cada chakra. Então, nós trabalhamos com encaminhamento de memórias ancestrais, situações que já não servem mais ao Brasil, transmutação dessas questões, o selamento desse espaço para a cura dessas questões que são encaminhadas e transmutadas, e, finalmente, decretando já para que possamos, então, ter realizações satisfatórias daquilo que já é um determinado nível crítico, mas reivindicando como filhos desse poder crítico que seja feitas as mudanças no Brasil agora. Então, assumindo, cada um assumindo a sua responsabilidade. Eu acho que isso foi uma coisa que eu até gostaria de não sei se abrir um parênteses, porque, assim, diante de tantos desafios, não só no Brasil, porque essa é uma questão planetária, muitas vezes nós ficamos impotentes, né? Se eu tivesse no lugar do presidente, ou da presidente, ou do se fulano... Se eu fosse esse juiz, se eu fosse essa polícia... Se eu fosse essa polícia, se eu fosse isso, eu poderia atuar. Mas aqui onde eu estou, um simples gari, uma simples dona de casa, eu não posso fazer nada. E eu acho que esse assunto precisa ser trazido à luz sobre aquilo que você falou muito bem. Esse trabalho Rezando o Brasil, uma das questões que a gente tem trazido é o seguinte: o sentimento de impotência que toma conta da nação quando nós nos deparamos com esse espelho que são as nossas lideranças políticas, principalmente. Aí a gente percebe que os 3 poderes estão contaminados por uma coisa muito simples, que é a mentira. E aí o que ocorre? Nós acusamos, né, peremptoriamente todo esse poder como se esse poder não fosse eu, né? Tirando o nosso próprio poder de fazer a transformação. E transferindo esse poder, gera, né, parecendo que está distante, o sentimento de impotência. O que foi trabalhado ontem, quando nós estamos rezando o Brasil, nós estamos assumindo a necessidade da verdade. Se eu quero verdade, então eu vou ter que assumir um compromisso com a verdade no campo mais próximo onde eu posso atuar. Você só vai curar esse sentimento de impotência quando sair dessa adolescência de acreditar que é o outro lá que não está fazendo, né? Toda mudança que eu quero ver no mundo, essa mudança tem que acontecer em mim, primeiro. Então, é nas relações mais próximas. É com o esposo, com a esposa, o marido, né? Com os filhos. Com o guarda da esquina, com o porteiro do prédio. Exatamente. Com a sua secretária. Com você mesmo, será que essa atitude que eu estou tomando, essa decisão, ela está alinhada com o que eu quero ver refletido no Brasil? Que a responsabilidade é minha, de cada brasileiro, né? Então, eu começo a minha mudança a partir daqui. A questão da mentira, você lembra? A mentirinha, né? A mentira inocente. Minha mentirinha, né? Não, eu tô falando de mentirinha. Eu cheguei atrasado porque o trânsito estava terrível. Mas você poderia você sabia que haveria o trânsito, você saberia que teria aquilo tudo poderia ter sido feito de outra maneira se você quisesse mesmo honrar o teu compromisso. Aí, por questões egóicas, né? Ou assistir um filme mais tarde, ou ficou namorando, tá tudo certo. Só que qual é o que tem que ser apresentado diante do fato? O que aconteceu? Vou comentar um fato pessoal. Eu, professor, durante um tempo grande da minha trabalho musical, quando eu fazendo o trabalho da verdade, a pessoa chega o chefe e fala assim: não, o que aconteceu? O aluno te esperou 40 minutos, ele não vai ter mais como essa aula, ele não pode, você não tem horário para repor hoje, ele vai ter que voltar outro dia. O que ocorre? E olha o trânsito e tal. Então eu comecei a falar a verdade, olhando nos olhos do chefe. Eu dormi demais. E não é que eu perdi a hora, eu não tive condições físicas de acordar no horário porque eu fui indisciplinado. E, infelizmente, eu causei esse dano à escola e ao aluno. Então, assim, a única coisa que eu posso fazer é cumprir o horário desse aluno, né? Vou cumprir o horário desse aluno num outro momento que possa ser bom para ele. Vou dar mais uma aula gratuita para ele, e dessa aula gratuita, a parte que é da escola,
eu vou, inclusive, pagar. Porque eu fiz uma questão energética que 2 setores perderam. Então, assumir. E como fica difícil, se você quer honrar a verdade, você vai chegar no horário para não mais ter que pagar a tua falta e retribuir. Se coloca na responsabilidade social de retribuir a frequência energética que foi tirada do outro dentro de um acordo. Você sabe o que aconteceu? A minha vida melhorou. Eu ganhei autoridade dentro da escola, eu me tornei um profissional disciplinado, entendi que não existe a crença de que o brasileiro não chega na hora. Esse brasileiro chega na hora, né? Existem fatos que podem acontecer, um atraso no aeroporto e tudo mais, pode acontecer, mas foi verdade? Essa é a questão. Mentiras inocentes. Nós demos um único exemplo. E essa mentira inocente, somada a todas as mentiras inocentes do brasileiro, gera um espelho, né, aquele braço mais fraco, que nós olhamos como político, como se ele fosse o poderoso. É a parte mais doente, implorando um limite. E esse limite parte da nossa frequência. E ele é um personagem, ele está fazendo um papel ali, e eu acho que algumas pessoas podem até jogar pedra na gente, né? Mas ele está fazendo um papel de sacrifício, porque ele tem que mostrar para todo mundo... Em que nível chegou. Em que nível que nós, enquanto nação brasileira, enquanto povo brasileiro, estamos, e a necessidade dessa reforma íntima. Exatamente. Né? Eu me lembro que uma vez eu marquei um compromisso com um grupo xamânico, marquei um compromisso não, eu queria participar de um trabalho, e aí eu não fui e cheguei e falei assim, eu queria tanto estar com vocês. A menina falou, queria não, se você quisesse, você estaria aqui. Cara, foi um tapa assim na minha cara, né? E estava lá na própria comunidade Lindo Corações. Eu estava entrando e ela falou aquilo para mim. Meu ego falou, caramba, que ela está me desrespeitando, né? Depois eu falei, não. Ela me trouxe a verdade. Ela me trouxe a verdade e eu tenho que assumir. Olha, hoje, tanto que eu não falo mais. Por exemplo, alguém me convida para ir num lugar, eu não vou falar, infelizmente eu não vou. Que nada de infelizmente. Eu tenho um outro compromisso, eu escolho fazer uma outra coisa ao invés dessa. Eu tenho uma outra prioridade. E assumir que escolheu diferente. Exatamente. E uma coisa muito legal sobre essa questão do agir, quando você estava falando, eu me lembrei de uma passagem de Confúcio, que uma vez estava acontecendo uma turbulência no governo, né? E ele era, claro, um mestre, super respeitado, e os discípulos vieram e falaram, Confúcio, pelo amor de Deus, vai lá no palácio do governo, que está havendo uma revolta, blá, 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 blá. E aí Confúcio pegou uma tigela de comida e foi alimentar o próximo mendigo. Os discípulos não entenderam nada, falou, será que o mestre pirou? Por que ele não vai lá resolver? Então, ele mostrou exatamente que o lugar dele era agir onde ele estava. Aonde eu estou, eu faço a diferença, eu faço o meu papel, porque eu não sou a presidente, não estou nessa função de presidente. E que a minha ação de alimentar aquele mendigo naquele momento, ou alguém que clama, ou fazer uma ajuda, ela vai fazer parte de um conjunto que vai refletir lá na frente, porque o outro é só um espelho. No momento em que a ciência está provando que as coisas funcionam por ressonância, né? De campos que vibram na mesma frequência aqui, simultaneamente criam um plus de energia. Quer dizer, cientificamente, nós já sabemos que essas ações, esses pensamentos, essas posturas têm frequência. E que a partir de uma frequência daqui, ela se soma a outra frequência dali. Então, é daí que nós precisamos, de fato, sair da adolescência, assumir a autorresponsabilidade, que tantos líderes e tantos mestres estão falando, tocando nesse ponto, autorresponsabilidade. Eu cuido do meu tempo, do meu espaço sagrado agora, e podendo auxiliar tudo que está ao meu redor, eu contribuo de maneira generosa, né, para que seja trabalhado também tudo que está em volta. E assim a gente cria uma coisa tão conhecida através como nós estamos conectando agora, a rede. E aí a malha de uma rede, de uma frequência específica, de mudança, opera e acontece. E usar as redes sociais. Nós temos uma ferramenta hoje, né? E às vezes a gente vê que essas redes sociais, elas são utilizadas muitas vezes para pichar. Eu sei que tem muita coisa bacana, eu me alimento, né? Mas tem muita coisa, muitas pessoas que estão usando essa preciosidade de forma desqualificada, só para pichar, né? Só para lamentar, para criticar. Eu acho que a gente tem que se posicionar. Mas
como que eu posso agir, usar essa ferramenta para ela não somente ser uma crítica, mas porque às vezes quem está criticando o tempo todo, ele não quer agir. A crítica também tem um tom de lamentação. Ah, eu lamento que o Brasil esteja assim, lamento que seja esse presidente, lamento que seja essa pessoa, que bom que fulano morreu porque fez muita coisa errada aqui no Brasil. Cara, será que eu não posso? Onde é que está a compaixão? Né? O que eu posso fazer diante dessa situação e usando essa ferramenta rica para fazer a transformação? A gente volta no ponto da autorresponsabilidade e da maturidade, sair da adolescência e dessa rebeldia, dando vez à separatividade. Quantos amigos de anos e amizades, inclusive afetos, né, amores, sofreram abalos diante dessas questões que o Brasil viveu agora, por conta de manifestos e posts, né, expressões de opção política, de eu prefiro isso, como ele prefere aquilo. Mas que democracia é essa que fica só no discurso? Meus irmãos, minhas irmãs, não vale a pena perder nenhuma amizade, nenhuma relação, porque isso é direita e porque isso é esquerda. Essas duas coisas, com todas elas têm seus louros, seus prós e seus contras, e elas só têm uma coisa a fazer. Isso, e render o poder da frequência mais alta, a frequência mãe, de pai, mãe, criador, e entrar num pulso da verdade, da união, porque existem coisas boas de todos esses lados são um. E quando eu tomo partido por um outro lado, sem respeitar que o outro também tem a sua verdade, o que ocorre? Há as brigas e todo esse mal-estar de amizades e afetos por causa de um sentimento de separatividade que é uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Voltando ainda, numa adolescência que não assume maduramente que é possível olhar isso com o coração. E respeitar o tempo do outro. Cada um tem o seu tempo. Todos nós. Ninguém somos inocentes. Não existe vítimas. Né? E também Exatamente. Sair dessa condição de vitimização. E também uma coisa que eu quero... a gente estava batendo um papo antes aqui, conversando sobre essa questão da música, né? Que você falou que tem uma música aí. E você vê que, às vezes, uma coisa ruim tem 1 milhão de cliques num único dia. Sim. Um sentimento de frequência muito baixa que causa mal-estar em determinados níveis, onde o coração já anseia por nutrição sagrada, e milhões de cliques. E nós, aqueles que, vamos dizer assim, sem nenhuma separatividade, por algum motivo estão despertos dentro do amor, na omissão, ficamos na falsa crença que não existe uma música elevada, que não existe uma música de qualidade. Que não tem político que nenhum que presta, que ninguém presta. Ai, você tocou num ponto. Falsa crença de que não existe político honesto. Essa é uma magia negra no sentido de transmissão de crença mentirosa que cria um campo energético que impede a entrada de homens honestos pleiteando poder. Porque quando uma nação inteira reza com a sua boca que político honesto não existe, todo homem honesto que pensa em atuar na política tem medo. Ele vai ser repelido. Ele é repelido pela egrégora criada por uma crença falsa, acreditando que ou ele se corrompe, ou ele está equivocado porque isso não existe. E quando nós criamos esse campo magnético que não existe, nós selamos o espaço para homens honestos. Então é o seguinte, se existe um homem honesto, esse homem pode ser um político, e se ele é honesto em princípio, e tudo que ele for vai ser honesto. Se você procurar na tua família, teu pai é honesto, tua mãe é uma mulher honesta, você teve pelo menos um avô honesto, um tio, alguém da tua família que você soube que era muito honesto, incorruptível, pois uma pessoa desse naipe pode exercer um cargo oficial. E o que ocorre? A crença deveria, na nossa boca, é o seguinte, existem homens honestos, qualificados pelo poder crítico para assumir essa política agora e abrir espaço para uma nova era. Então, nós precisamos mudar o foco. Entendendo que nós criamos a nossa realidade. Exato. Nossas palavras têm uma vibração, nossas palavras se manifestam, criam coisas, carregam emoções, e elas vão se transformar em memórias.
Então, toda essa crítica, seja ela a nível mental, seja ela a nível verbal, né? Ou seja ela retornando como uma memória, é criação nossa. Como que nós podemos mudar essa realidade? A partir de uma reforma íntima, de olhar para os nossos pensamentos, de escolher, né? É a sua escolha. Se você se sente atraído, eu acho um horror, né? Você abre lá o Google, primeira coisa vem aquele lá, o Yahoo, com aquelas notícias, as piores. É um exercício você escolher não clicar naquilo e não ficar olhando a Bruna Lombardi de biquíni ou fulano não sei o quê, que isso realmente é uma coisa que não interessa. Não eu ir direto ao ponto. Mas é um exercício da maturidade, porque você na maturidade, você pode escolher. Você tem um clique à mão. E está sendo oferecido porque já está estabelecido que é isso que causa mais clique. Ou seja, as nossas escolhas têm sido terríveis. O cardápio sendo oferecido é sempre de acordo com o pedido, quem pede. E nós temos que assumir que estamos pedindo coisas muito estranhas. Ah, mas eu não estou. Que bom. E se não está, olhou aquilo com compaixão, ausência de julgamento. Isso não é o que eu procuro. Vá procurando. Então, à medida que a gente assume essa maturidade, nos será cada vez mais oferecido pratos diferenciados. Aliás, já existe o software inteligente. Você sabe muito bem que aquilo que você procura no YouTube, à medida que os assuntos, o YouTube procura trazer para você coisas correlatas. Então, à medida que você vai procurando só coisas boas, eu clico no meu YouTube, já vem música devocional, mantras, palestras interessantes, e no meio de tudo isso vem umas coisinhas negativas, que ainda é reflexo de cliques e de horas que eu quero saber o que está acontecendo. Então, ainda vem. Mas fala aquele negócio da música aí, da música do... A música de rezo? Não, da música que teve não sei quantos mil cliques aí, que é chocante, eu nem sabia disso. Mas nós estamos com uma música aí que é o seguinte, eu vou minimizar, assim, vou melhorar assim, vamos subir a frequência. A expressão máxima da música, né, é minha genitália, né, o meu genital te ama. Então, o masculino se dirigindo ao feminino falando que o meu sexo te ama. Então, assim, a gente tem todo o respeito por todas as linhas espiritualistas, o Tantra sagrado, né? O Tantra realmente espiritual, sabe que sexo não é algo focado na genitália e na procriação. O sexo está na alma, energia no sexual espírito, é a vida. É vida pura, né? Então, é energia eletromagnética, bioelétrica que pulsa. E isso é algo sagrado, tem que ter respeito. E quando eu estou me dirigindo ao sagrado feminino, que de verdade nossas mães, nossas esposas, nossas filhas, nossas irmãs são deusas, manifestação do divino feminino na Terra. O oposto, o homem, também são príncipes débicos, né, com atributos do que nós chamamos de masculino, sagrados na Terra. Então, deve haver esse encontro do sagrado masculino e feminino, ele não perde nada em ter o sagrado e ter respeito. Então, eu não posso me dirigir de maneira tão centrada no chakra básico, desrespeitando os chakras superiores do coração, né? O meu terceiro olho, o meu coronário, isso tudo faz parte dessa sexualidade. Então, agora no Brasil, nós estamos com milhões de likes numa música que fica pulsando, né? Meu genital te ama. Então, assim, a música que a gente faz, a música espiritual, nós não temos juízo de valor sobre os gêneros e suas mensagens. Mas algumas frequências precisam ser revistas, porque qualquer gênero pode sublimar e melhorar um pouco, enriquecer mais os seus assuntos. E é o seguinte, aí eu ouço isso e a crença é, a música acabou, né? No tempo do meu avô, no meu tempo de criança, não sei o que tá. Se você procurar no seu YouTube, existem músicas boas do passado, do presente, e estão outras chegando por vir. Está no poder do teu clique. Mas a gente ficar aceitando passivamente essa vibração como hegemônica, porque aqueles que estão nessa vibração, estão nessa saliência de jogar na nossa cara, a gente acolhe com compaixão, respeito pela vibração que ainda não está num ponto de educação, mas cabe a nós clicar também naquela música que é a favor da vida e a favor do respeito. Que eleva a vibração. Eleva a vibração e que trata a Sagrada Família com amor e com admiração. Papai do céu, mamãe do céu e sua criação, que somos todos nós, a fauna, a flora e os hominais.
E o seu papai, a sua mamãe, você, seus irmãos, a Sagrada Família. A gente vai deixar isso perder de vista, né? Abrindo espaço para frequências tão pobres, tão destituídas assim. A escolha está no coração. No coração, através que reflete num clique. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da invasão, né? Que a gente estava conversando antes. A usurpação. A gente vive assim, apesar de saber que existe uma lei na física, né? Que tudo aquilo que você emite volta para você, né? Então, a gente fica nessa vitimização e a gente sabe que quem está no papel de vítima não quer agir. Ou não, escolhe não agir. Quem está sempre se lamentando não quer agir. Então, quando nós vemos hoje no Brasil milhares de pessoas, se não, sei lá, 90, né? milhões de pessoas se sentindo usurpadas, desrespeitadas nos seus direitos, roubados enganados em todos os 3 poderes, né? As pessoas de toga, os togados, né? Dando um exemplo, assim, com compaixão. A gente está observando. Que é uma parte nossa, com todo amor. Tudo isso também sou eu, né? Tudo isso também Se a gente assumir responsabilidade, eu estou criando isso. E a gente não para pensar que há algum tempo atrás, quem sabe fomos nós que fizemos isso, né? Quem sabe se essas pessoas que estão aí no poder hoje não são alguns brancos, né? Há um conceito indiano que diz, né? Tudo é de Deus, tudo vem de Deus e tudo é necessário. Então, assim, tudo está dentro de um desenho, de um processo evolutivo que tem a tutela da grande fraternidade branca. Porém, vamos pegar o nosso caso brasileiro aqui. Quando as caravelas chegaram, encontraram um povo que estava dentro de uma ordem específica, que viviam da pesca, da caça, né? Tinha seus conflitos por territórios, mas olha o tamanho do Brasil, e tudo tinha uma ordem, né? E nós adentramos esse espaço. Dentro de umas, né? Nós adentramos esse espaço, porque assim estava determinado. Houve estupro, houve sangue, derramamento de sangue, guerras, saques, usurpação de terra, até agora isso está acontecendo. Vamos, assim, simplesmente reconhecer que isso aconteceu e que, de alguma forma, ainda reverbera e que nós, até agora, eu não digo pagar, reconhecer que cometemos algo muito violento para com os nossos irmãos indígenas. Vejam só vocês como que é a correlação, né? Nós ainda não reconhecemos, não encontramos maneiras de dar espaço a essas pessoas da maneira como eles são, para que convivam de maneira mais intrínseca, enraizada conosco, né? Promovendo assim um intercâmbio muito forte, um reconhecimento dos mais antigos desse território. Vejam, os primeiros usurpados, os primeiros violentados, roubados, enganados, né? Que compraram o gato por lebre, né? Que entregaram preciosidades a troco de pequenos espelhos e bugigangas, ainda não foi essa dívida. Eu não diria dívida, porque isso é impagável, mas o reconhecimento e o fazer diferente, que é o que a nova era fala. Sai dessa adolescência, entenda que aconteceu assim e agora faz diferente. Ainda não fizemos. Veja que nós ainda somos a velha aldeia, a velha tribo, a velha nação. E o problema é o mesmo. Estamos sendo enganados, usurpados, violentados, desrespeitados dentro de uma grande aldeia que é a mesma daqueles dias. Nós somos aqueles índios. Você sabe que nós, desde que recebemos essa mensagem de fazer essa imersão na Amazônia anualmente, uma das coisas que foi dito para a gente é que a gente deveria fazer um trabalho com a comunidade indígena e irmos pedir perdão. E é uma cerimônia fortíssima, né? Então, nós vamos a uma comunidade, passamos um tempo com eles, começamos com essa cerimônia de perdão. E eu me lembro que nós fizemos essa cerimônia num dia, e 2 ou 3 dias depois, quando nós voltamos aqui para o Rio de Janeiro, o presidente da Austrália apareceu no jornal ele pedindo perdão aos aborígenes australianos. Um evento planetário. E, recentemente, os veteranos americanos reuniu as tribos, né, toda arrepiada, e fizeram a mesma cerimônia que nós fazemos na Amazônia,
pedindo perdão, a gente faz o Ho'oponopono, a gente pede perdão, e é uma cerimônia linda, né? Então, isso já está reverberando no Brasil. Mas é preciso que haja um reconhecimento maior, porque hoje nós vemos uma situação com uma faceta diferente, não é? Mas que nós vivemos nessa grande aldeia, vivendo a mesma coisa, né? Algumas pessoas assumindo esse comando e, com certeza, com o nosso consentimento. Exatamente, com o nosso consentimento. Eu não sei se você soube que o Bert Helling esteve em Brasília há pouco tempo, claro, né? E que ele disse lá em Brasília, ele comentou em Brasília que a questão econômica do Brasil e a questão da violência só será harmonizada e resolvida a partir do momento que a nação reconhecer, né, o valor. E ele está falando em reconhecimento, ele não está falando nem de pagar a dívida, ele está falando de reconhecer. Porque é só reconhecer. Quando você reconhece e honra e devolve a pessoa, ou o ser, ou a condição ao lugar que é dela, todos ficam em paz, porque no nível energético, no nível espiritual, não existe essa vingança. Porque todos nós somos aprendizes, entende? Quando há o reconhecimento, mas termina o que ele falou. E ele falou que enquanto não houver esse reconhecimento, essas nossas questões ainda ficarão em conflito e nós estaremos se repetindo esse padrão. Então ele falou com muita lucidez, ele falou assim, olha, a questão aqui que eu sinto, né, é que vocês precisam reconhecer o que aconteceu e recolocar exatamente, honrar. E isso está acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu na sua cerimônia e precisa acontecer mais vezes, claro, num âmbito cada vez maior, para que a gente possa gerar o quanto necessário dessa frequência, para que essas coisas naturalmente comecem a dar caminho para novas realidades e satisfatórias. Com certeza. Fala para mim um pouquinho como que nasceu essa experiência do trabalho da fraternidade junto com a medicina. Eu trabalho com uma coisa chamada música de rezo e nós temos um movimento chamado Canarinho Branco, que é um movimento para o reconhecimento dessa música. O que é música de rezo? Música que permite na sua poética, né? Permite não, que tem na sua poética o conceito de aliança de egrégoras. Então, assim, ela é uma música devocional, mas onde não há conflitos da presença dos devas, dos mestres ascensos, de seres estelares que estão aí também nos ajudando no processo evolutivo. Tudo aquilo que, de alguma forma, os elementais da natureza trabalham, os caboclos, as linhas de a cultura urubá, né, toda essa mitologia urubá, né, o panteão dos orixás, todas esses egregores, esses arquétipos, eles estão servindo de poética para uma música que busca a reconexão com o eu crístico. Então, a música que nós falávamos antes de ter o som, ela é uma ferramenta agregadora, possibilita isso. Eu não tencionava trabalhar com ayahuasca, mas dentro do meu trabalho de canto, a egrégora ayahuasqueira estava representada por uma religião brasileira chamada Santo Daime, e também pela linha xamânica, e dita também tradição nativa, Caminho Vermelho, que também trabalha com as medicinas. Em algum momento, um pajé lá no Rio Grande do Norte me avisou que o poder divino estava me autorizando a trabalhar com as medicinas, com a ayahuasca. Eu relutei o máximo, e ele falou, vai acordar dentro de uma cerimônia sua. E uma pessoa não foi fazer a cerimônia, nós estávamos dentro de um evento que estava todo mundo esperando, e coube a mim realizar essa primeira cerimônia, que abriu, então, esse flanco que não é o único flanco de trabalho. E como eu estava já trabalhando com as 7 egrégoras dentro da música, então, para dentro desse trabalho espiritual, eu levei essa música e estabeleci as 7 egrégoras. Eu quero deixar bem claro que em nenhum momento esse universalismo, que tem essa corrente do universalismo, eu tentei unificar e fundir as egrégoras. Ao todo tempo, elas aparecem aliançadas. É um círculo, onde todas têm seu lugar, todas têm o seu ponto de coisa. E dentro do trabalho, a gente se dirige a uma delas para alguma questão. E todas as outras estão assistindo e apoiando. Então, foi assim que surgiu esse trabalho de aliança de egrégora, e como havia essa presença dos mestres ascensos no nosso trabalho, porque a minha egrégora mãe é a Shuddhadava Mandalam, que é a fraternidade branca em sânscrito. É a mesma coisa, né? Entendi. Então, foi fácil trabalhar com a fraternidade branca como nós conhecemos no mundo.
mais fácil do que a minha egrégora-mãe. Então, dentro dessa linha nossa, eu preferi, assim, foi assim que surgiu. E aí faz os decretos, faz as invocações? Os decretos sempre usamos, mas aí agora no trabalho para os restos dos 7 chakras do Brasil, o único meio eficaz que nós encontramos foi usar a fraternidade branca pura para selar, na hora que encaminhou, né, na hora que a gente está fazendo a transmutação e caminhando, tem um quê de constelação familiar, né, vamos dizer assim, de resolver e de encaminhar e de transmutar, nessa hora de honrar, e aí essa transmutação, ela tem um quê xamânico, mas ela tem algo já de fraternidade branca ali, e aí nós decretamos, porque assim é o que a gente quer para o Brasil agora. Então, precisava ser. Aí assim nasceu essa cerimônia específica dos restos do Brasil, não que as outras não tinham decretos, mas essa não tem como não ter. Então, a presença da fraternidade branca nessa cerimônia, ela ganhou um status de frente, como eu te falei. Então, as outras 6, elas apoiam, todas na sua dinâmica, né? Ora aparecendo na música, ora não sei o quê. Mas a hora do decreto, isso é fraternidade branca que está resolvendo o assunto. É assim. E vocês começaram no dia 12 de outubro do ano passado? No dia 12 de outubro do ano passado. E vão fazer durante um ano esse trabalho em todos os... Pelo Brasil. Dos 7 chakras do Brasil, o primeiro chakra do Brasil, né, o chakra básico, ele está, né, simbolicamente, ele está ali em Porto Seguro, onde chegaram as primeiras caravelas. Nesse recorte da história que nós estamos trabalhando agora. É importante nesse recorte. O segundo chakra, ele está representado pela bacia amazônica, né, o esplênico, as águas, toda a bacia, não é... Só a área brasileira, não. Toda a bacia amazônica ali é esse chakra pulsando. Aí o terceiro chakra, né, o plexo, Brasília, o centro de poder. O cardíaco é o Rio de Janeiro, né? Então nós viemos aqui. O laríngeo é São Paulo, a terceira visão é Curitiba, e o coronário é onde já não temos fronteiras, é Foz do Iguaçu, onde ali já as águas já são Argentina, Paraguai e tudo mais, ali seria o coronário, né, onde está irradiando isso. Nós não temos o objetivo de ir na sequência do básico a outro, nós estamos indo pelo Brasil a cada ponto e também adjacências, e todos os outros estados que, mas lá no meu não tem. Tem sim, aonde ele está irradiando por né? Por exemplo, o terceiro, Curitiba, ele irradia até Florianópolis e até um pedaço do Rio Grande do Sul. Entendi. Né? Só para você ter uma ideia assim, como que funciona, né? E a Brasília, o centro está ali, ele irradia por todo o Goiás, pegando todas as adjacências. Então, essa energia está ali. Isso irradia com os nossos 7 chakras, né? Então, nós estamos rezando nos pontos e também nas cidades que nos convidam, aonde a gente não foi ainda, porque a cerimônia Canarinho Branco é uma cerimônia que tem um formato de 4 portas para 4 elementos, né? Saudando os 4 elementos, trabalhando com esses elementos. E a gente acende, né? A gente vai rezando os 7 chakras e abrindo os portais. Então, nós vamos fazer o Brasil inteiro onde nós estamos sendo chamados. Até dia 12 de outubro do ano que vem. Que maravilha. Desse ano. Desse ano, né? 2017. Poxa, que bate-papo gostoso. A gente ficaria aqui horas trocando. Mas acho que a gente pode dar um recadinho final, né? Assim, final não, porque somos eternos, por hora. Né? Por hora. Um recado final para você que vai assistir esse vídeo, né? Então, o que você gostaria de dizer, assim, olho no olho de cada pessoa? Esse recado você pode deixar aí para os nossos internautas. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, assim, que sinto no coração de compartilhar com vocês que Deus, né, nosso Pai Criador, dentro do nosso coração, está cantando muito alto para que a gente assuma essa maturidade espiritual e comece a fazer a diferença a partir do nosso altar sagrado, que é o próprio coração. Fazendo a limpeza, a faxina diária, fazendo o exercício sincero de transcender os julgamentos e colocar a compaixão, o olhar do coração na frente de todas as nossas decisões e escolhas, ter um olhar crítico, mas compassivo, no sentido de, assim eu concordo, faço diferente. E assim, recolher os nossos dedos, o dedo em riste, recolhê-los, né? E se a gente quer apontar os dedos, apontar para o coração e fazer as perguntas sinceras, sabe, aonde eu posso limpar tudo isso, assumir uma postura de Ho'oponopono, a responsabilidade de fazer essa faxina, essa limpeza, para facilitar, assim, o surgimento de um novo berço para a humanidade, que é a nossa região aqui, é o Brasil,
e nossos irmãos, né, aqui do lado. Então, assim, um convite que fica para vocês, assim, escolher melhor a frequência que toca na tua casa, a melhor música, o filme, né, a melhor conversa, e cuidar das crenças que são transmitidas na nossa boca, né? Uma delas, assim, na presença de pessoas que dizem assim, político honesto não existe, oferecer outra face, né? Porque as pessoas acreditam que Jesus mandou oferecer outra face para tomar uma bufetada. Não era. Quando você toma uma bufetada, que é uma perspectiva, um ponto de vista, você devolve o outro. Não para tomar uma bufetada, você oferece um outro ponto de vista, amorosamente. Você, olha, doeu, eu me senti muito desconfortável, foi muito difícil para mim suportar tamanho destempero, assim, mas acolho e, de alguma forma, se te prejudiquei para que você fizesse isso, te peço perdão. Te ofereço, assim, a minha outra face, que é uma outra perspectiva, de que será que nós não podemos, assim, da nossa boca sair a verdade que homens honestos existem e que pessoas podem ser qualificadas pelo poder crístico e assumir todos os cargos oficiais agora? E isso começa dentro da minha casa, onde a verdade está dentro do altar e eu não minto para minha companheira, e minha companheira não mente para mim, e eu não sou desleal com meu irmão na nossa questão de herança, e eu devolvo o troco de maneira correta. A carteira que eu achei. E eu não me sinto melhor por isso. Porque eu sou melhor do que o outro. Não, eu cumpri a minha parte. O meu papel. E estou rezando para que todos os meus irmãos despertem, assim. E nessa vibração, co-criar lideranças que reflitam, né, que sejam espelho dessa transformação que aconteceu em mim. Então, fica assim o convite para que a gente comece a ficar mais maduro, né? Isso, hora de amadurecer. Um papo delicioso, muito grato, é sempre um prazer. E mãos à obra, não é? Porque a fé sem obra é nada, as palavras sem obra também não são nada. E tudo está aqui ao nosso alcance. Eu posso começar um processo de transformação aqui e agora. Eu não dependo de ninguém, nem do meu marido, a escolha dele, das escolhas. Eu posso fazer o meu caminho. Aliás, eu sou responsável, a única responsável pelo meu caminho, e você também. Até o nosso próximo encontro. Mas eu quero fazer só uma homenagenzinha à Carol. Cadê a Carol? Chega aqui, meu bem. Essa aqui é uma deusa, né? Gratidão. Que também tem uma participação muito linda em tudo isso, né, que está fazendo esse trabalho junto com a Lê, de uma forma muito linda, e eu preciso fazer essa homenagem a complemento feminina do Alê. A minha chate. A sua chate. Um beijo para todos. Até o nosso próximo encontro. Uhul! Arro!